Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 197. Um papo sobre medo, dúvida e autoestima. Afinal, por que a gente segue aqui na fantástica fábrica do impacto? Por que a gente insiste na ideia vaga e imprecisa de mudar o mundo, apesar de todos os pesares com os quais lidamos por aqui? Bom, eu tenho me feito essa pergunta frequentemente e lamento informar amigo ouvinte que ainda não encontrei uma resposta que me satisfaça, mas sigo na busca, tá bom? Sigo remexendo nas minhas entranhas para identificar quais foram os motivos que me trouxeram para cá, para essas bandas da Fantástica Fábrica do Impacto, e se esses motivos seguem presentes depois de tanto tempo nessa caminhada. E você, por acaso, tem feito também esse balanço? Afinal, é tempo de balanço, né? Fim de ano. Fechando mais um ano pra lá de desafiador, para mim foi, né? Ainda é, né? E esse tipo de reflexão é fundamental. Afinal, por que seguir aqui, nessa área? Por que resistir e insistir por aqui, mesmo sendo ignorado pelo setor, mesmo sendo evitado por vários pares ou ex-pares, mesmo sendo deixado no vácuo boa parte do tempo? Afinal, por que insistir, resistir, persistir por aqui? Bom, para tentar responder essa pergunta, a gente tem que falar sobre medos, sobre insegurança, sobre sensação constante de pisar em ovos. Quem não sente isso na fantástica fábrica do impacto, que atire a primeira pedra. Quem não sente que está sendo vigiado, que tem seu trabalho questionado, posto em dúvida, inclusive colocando sua própria autoestima em xeque. Quem não lidou ou lida com esse tipo de situação? Bom, e antes que você comece a chorar ou a gritar, pode sim, tá? Faz bem, acho que recomendo. Eu devo dizer que como uma antena que tenho, que eu tento ser, né? Eu capto esse tipo de vibração, esse sentimento de tanta gente no setor que depois da pandemia se viu em frangalhos, em xeque com a sua própria autoestima, com a sua própria capacidade de seguir entregando coisas relevantes no seu trabalho. Bom, além disso, ser super foda, triste, é sim uma realidade à nossa volta. Só não enxerga quem não quer, tá? Às vezes a gente próprio se auto-sabota e coloca em xeque a nossa própria capacidade de fazer as coisas. Afinal, não é isso? Você também não vê isso, amigo ouvinte? Afinal, vivemos tempos de competição exacerbada, de mundo acelerado, de um individualismo ao dobro, da gente ser sempre o melhor, se superar, ser o primeiro, o super-herói, mesmo não sendo reconhecido dessa forma, ou até mesmo sendo puxados para baixo, né? Tendo o nosso tapete puxado nesse rolê. Bom, tempos de organizações que se assemelham mais a uma fábrica de projetos, com uma bandeja de pratinhos girando a mil, e sempre apostos para fazer as vontades do financiador, por mais bizarras que elas sejam. Bom, já falamos sobre isso lá no episódio 187, Ao Financiador Tudo. Passa lá e escuta lá depois, se você ainda não escutou, recomendo demais. Mas o ponto aqui é que o que tem se tornado as organizações da Fantástica Fábrica do Impacto e quanto isso tem piorado os ambientes de trabalho, as relações laborais e as relações entre as pessoas no nosso setor. Afinal, somos mais uma engrenagem, muitas vezes um PJ, que tem que entregar, sem questionar, sem encher o saco, sem sonhar em mover um processo trabalhista. E o show de horrores não para por aí. Qualquer semelhança com a ideia de uma escravidão moderna não é mera coincidência. Qualquer relação com o papo furado de meritocracia, com o boom dos pastores do mundo coach, não é mera coincidência. E para piorar, esse chorume chegou com tudo na Fantástica Fábrica do Impacto. Acho que ainda está chegando, ainda vai chegar com tudo. E parece que, para nosso desespero, parece que veio para ficar.
e parece que tem encontrado seus adeptos por aqui também. Que tristeza. E isso tem, sim, tudo a ver com o papo sobre medo, autoestima, sobre relações desiguais e pautadas nessa lógica da desconfiança, da vigilância, da microgestão e da bagunça entre esferas pessoais e profissionais. E você, amiga, amigo ouvinte, sente ou já sentiu medo no seu ambiente de trabalho? Medo de tomar uma decisão que será detonada depois? Medo de ser simplesmente quem você é? Medo de questionar coisas internamente? Medo de dizer o que pensa? Enfim, medos. Eu sei bem como é isso e lido com esse fator aqui no podcast e nos posts que eu publico com frequência. E antes que você me pergunte, amiga, amigo ouvinte, eu te respondo que sim, eu sinto medo de tocar em vários assuntos que eu toco por aqui, seja no podcast, seja nos meus posts. Sinto receio dos desdobramentos, de represálias, dos recados que o setor me manda e por aí vai. Mas o mais curioso é que o medo não vai desaparecer porque ele é diretamente proporcional ao tesão que me dá seguir produzindo conteúdo crítico e na contramão da narrativa do setor. Portanto, é preciso sim lidar com esse frio na barriga e seguir em frente. Se eu gosto dessa sensação? Não, claro que não. Adoraria seguir produzindo conteúdo crítico sem ter que lidar com essa sensação, com esse medo. Mas isso não me parece uma opção viável nesse momento, infelizmente. Adoraria que fosse, mas não é. Bom, e além desse frio na barriga e do medo que a gente tem que encarar, pinta também a dúvida. Afinal, a gente é mesmo capaz? Ainda somos capazes? Será que eu sou uma pessoa fracassada? Será que o que eu estou fazendo no setor é tão ruim assim? Enfim, uma coleção de dúvidas. Quem nunca, não é? Diante de tantas situações desagradáveis e questionáveis no setor, a gente já falou aqui sobre assédio, saúde mental, dentre outros temas polêmicos mais reais. Vem a dúvida. Afinal, o que eu sigo fazendo aqui? O aqui pode ser no setor, na sua, na minha, na nossa organização, na minha situação ou vínculo atual, etc. Afinal, o que eu sigo fazendo faz alguma diferença para o setor, para a minha organização, para a minha autoestima, para a vida de alguém? Para deixar bem claro aqui, amiga, amigo ouvinte, eu não tenho essas respostas nem para mim, tá? Quanto menos para você. Cabe a você, a mim, a nós, a gente fazer essas próprias perguntas e buscar respostas possíveis em cada momento aí da nossa caminhada. No meu caso, e falando do meu chapéu como produtor de conteúdo, podcast, posts, livros, eu sinceramente não sei se vale a pena seguir. Financeiramente não vale a pena, isso já falei sobre isso várias vezes, mas sim, valeu a pena chegar até aqui em termos de despertar reflexões críticas em pessoas que estão aí na caminhada, que estão aí no setor, apesar de todos os pesares, apesar dessa sensação de medo, de receio, enfim, apesar de tudo isso. Só para ilustrar aqui a conversa, um parênteses rápido sobre o meu último livro, que não te contaram sobre o impacto social. Eu lancei ele em setembro e outubro em São Paulo 2 vezes, em Belo Horizonte, em Manaus, e ainda não lancei em Brasília, a cidade onde eu moro. Curioso, né? Casa de ferreiro, espeto de pau, não é mesmo? Mas por que, Fábio? Afinal, em Brasília seria mais fácil de fazer, né? Eu tô por aqui, né? Sim, verdade, mas eu não lancei em Brasília por completa falta de tesão, misturado com cansaço acumulado de um ano pra lá de desafiador e com pitadas dessas dúvidas que eu tô tratando aqui. Afinal, pra que fazer outro lançamento do livro se no final ninguém vai se interessar por ele? Eu venho divulgando o livro, só para lembrar, meu 6º livro, na cara e na coragem, sem apoio algum. Você viu, por acaso, o meu livro em alguma newsletter do setor? Alguma organização divulgando? Pois é.
Já dá um trabalho danado escrever o livro, organizar a produção, impressão, conseguir editor, arcar com custo, etc. E quando chega o momento mais importante, que é de lançar o livro, divulgar, fazer barulho, botar o bloco na rua, me faltam forças. Eu sei, não deveria. Mas eu estou sendo aqui bem honesto e transparente, como sempre sou, né, amigo ouvinte. Me faltam forças e me surgem dúvidas sobre as quais já estamos, né, a gente está falando aqui. Afinal, vale mesmo todo esse esforço para lançar mais um livro que ninguém vai ler? Mais um livro que a Fantástica Fábrica do Impacto vai ignorar solenemente? Mais um livro supostamente crítico demais? Pois bem, é nessa pilha de dúvidas que eu sigo, tá? Tentando reconhecer a existência dessas dúvidas, lidar com elas. Sim, a terapia está em dia, fique tranquilo, amigo ouvinte. E aliás, como tem me feito bem. Só me vem quando não há certeza. Me diz com juros pra pagar, beleza. As sedumbre das mesmas mãos que as suas. Bom, fechando parênteses sobre o livro e voltando ao nosso tema principal aqui, o medo, as dúvidas, a autoestima. Mas no meu caso, mesmo já tendo muitas horas de voo no setor, mesmo circulando aqui e acolá e conhecendo um tanto de gente no setor, encaro sim esse misto de sensações. Um gosto amargo na boca de ser uma fraude, de ser um imbecil, incapaz, um fracassado. Adjetivos não faltam, viva a língua portuguesa. Bom, mas me senti assim algo muito presente no nosso setor, ou melhor, nas entranhas de muitas organizações da Fantástica Fábrica do Impacto, mas raramente a gente encontra espaço para falar sobre isso, não é mesmo? Para reconhecer que sim, temos medos, temos receios, temos lidado com uma montanha-russa em nossa combalida autoestima, que aliás já vem assim desde a pandemia, não é mesmo? Afinal, alguém voltou ao seu próprio normal de antes da pandemia? Se é que isso seja possível? Se é que vínhamos bem antes da pandemia? Bom, deixo no ar aí a pergunta. Bom, mas tem uma coisa super legal que a produção de conteúdo me traz e que me traz muito ânimo na minha autoestima, me traz ânimo para superar essas dúvidas, esses medos. E eu falo do feedback das pessoas, dos ouvintes, leitores, dos relatos, das conversas que eu recebo, que eu tenho com essas pessoas. Ter contato com o que o conteúdo que eu produzo bate nelas, desperta nelas. E isso é muito legal mesmo, tá? Que às vezes um episódio ou um post que eu fiz as fez refletir, as fez pensar, as fez chorar, as fez rir, as fez ficar com raiva, enfim. Se isso significa muito para você, amigo ouvinte, te digo que significa muito mais para mim. Talvez para você seja uma dúvida do tipo, bobagem, ou dar esse feedback pro Fábio, ele nem vai ler, nem vai ouvir, nem vai responder. Mas eu te digo que isso é muito precioso e significa muito para mim, tá? Eu leio sim todos, eu dou resposta sim a todos. E eu sim abro espaço na agenda para conversar com todo mundo que me escreve. Então, se você que consome meus conteúdos e ficou com vontade de me dizer algo, seja para me detonar, discordar, ou apenas para dividir inquietações, chorar as pitangas comigo, eu te convido a fazer isso. Sim, faça isso, tá? E isso é muito legal, tá? É algo que talvez seja um dos pontos mais positivos desse processo meio solitário, meio contracorrente de produzir um conteúdo independente. E assim, numa conversa, a gente supera juntos, quem sabe, né, os tantos receios que a gente tem no setor, os medos, né, e a gente se retroalimenta com boas trocas, boas conversas e com conexões improváveis. Isso é simplesmente fantástico. Lembrando que esse tipo de interação já é para mim, tá, a antessala do meu futuro projeto, que é viver no motorhome rodando por aí, conhecendo iniciativas de impacto que estão longe dos holofotes, Brasil adentro. Um dia eu chego lá, tá? Ideias e planos não me faltam. Mas olha aí o medo e a autoestima, não é mesmo? Medo de não ter como pagar os boletos, medo de quebrar a cara, de fracassar. Afinal, não estou velho demais para isso? Afinal,
Não é uma viagem da minha cabeça uma ideia como essa? Pois é, amiga, amigo ouvinte, imagino que esse monte de dúvidas também tem te atravessado ao longo da sua caminhada pessoal profissional. E o que a gente sonharia era ter pessoas à nossa volta que nos dessem o apoio que a gente gostaria de receber, que acolhessem os nossos sonhos e dúvidas, que nos escutasse simplesmente, que desse força. Mas, infelizmente, nem sempre é esse tipo de receptividade que a gente recebe, não é mesmo? Muitas vezes é o contrário disso, quando o que a gente queria era só ter alguém para desabafar, para contar nossas angústias, dúvidas e ao menos não ser julgado por isso. Apenas ser ouvido, simplesmente ser ouvido. É pedir demais? É sonhar demais com isso acontecendo nas entranhas das organizações da fantástica fábrica do impacto? Bom, talvez seja sonhar demais. Talvez seja querer demais. Uma realidade que a gente idealiza, mas que anda meio descolada da realidade do setor. Eu vou falar por mim, tá? Pelo que eu tenho visto, vivido, notado, observado no setor, e isso é uma pena, tá? Se engana quem pensa que eu vibro com isso. Não, muito pelo contrário, me afeta, me atravessa, me deixa mal ver situações bizarras num setor que prega e entrega tanta coisa legal, que tem tanta gente legal, que tem uma porrada de iniciativa potente. Afinal, será que a gente não tem normalizado, sem se dar conta às vezes, que aqui no setor esse tipo de crocodilagem também acontece, tal como em outros setores, digamos, mais convencionais do mundo laboral? Será? Será que aqui deveria ser diferente do que acontece lá fora da nossa bolha? Bom, temos aí um problema de coerência entre o que vendemos como aspiração e como discurso no setor e o que efetivamente entregamos. Vendemos para nós próprios e para as pessoas que estão aqui na fantástica fábrica do impacto, que por aqui todo mundo se ajuda entre si, que as organizações colaboram, que todo mundo atua em rede, se potencializa, que o que a gente faz é foda, transformador, etc. Mas será que a nossa prática condiz com essa projeção, com esse aspiracional todo? Já falei muito sobre isso por aqui no podcast, não vou voltar a esse assunto, mas só vou dizer aqui que, relacionado ao nosso tema aqui, medo, autoestima, eu te digo que esse pacote aspiracional meio cor-de-rosa gera, sim, um efeito rebote nocivo sobre a saúde mental das pessoas que estão no setor. Me explico melhor. Pensa comigo, amigo ouvinte. Você consegue um trampo numa dessas organizações estreladas, referência, reconhecida do setor, que nutre essa narrativa cor-de-rosa. Ótimo. Daí você começa a trabalhar nessa organização hipotética e vai vendo que suas entranhas institucionais são totalmente diferentes desse discurso cor-de-rosa. Que seu ambiente de trabalho é ruim, que há sim lideranças problemáticas, que há um clima de caça às bruxas, de microgestão, de controle absurdo, de desconfiança, de competição frenética interna e etc. Daí você começa a questionar sua própria autoestima. Afinal, bom, o problema deve ser eu, né? Que eu acabei de chegar aqui, eu é que não sou capaz, eu é que não estou à altura de trabalhar nessa organização e por aí vai. Você começa a lidar com os seus fantasmas. Você começa a ter medo de tomar decisões, de falar o que pensa para as pessoas à sua volta, com medo de represálias. Você passa a pisar em ovos no seu dia a dia, no trabalho, sempre se sentindo um elefante numa sala de cristais. E em que momento a sua organização estrelada do setor te acolheu, te escutou e te apoiou a lidar com essas questões? Ou, pelo contrário, a organização estrelada simplesmente te disse, pelas formas muitas vezes mais bizarras e inadequadas, que o problema é você, que você é sensível demais, que você não está performando como deveria, não está entregando o que deveria, e etc. Que belo balde de água fria, né? Quando o que você mais precisava era só de alguém para te estender a mão, para te escutar, para conversar com você. Aliás, por onde anda o RH no nosso setor? Um RH para valer, tá? E não aquele preocupado apenas em manter bons indicadores para mostrar para o conselho. E me atinge da melhor maneira, como
cachaça certeira pra antecipar a quarta-feira. Eu vou sair, talvez te encontrar. São 5:30 da manhã. Pois bem, daí você começa a ficar meio revoltado, meio revoltada. Aliás, quem nunca, né? Além de você já estar em frangalhos emocionalmente, que porra é essa de organização estrelada, referenciada, reconhecida, chame como quiser, afinal, adjetivos não faltam, não é mesmo? Pois é, que porra é essa de organização que não é capaz de criar um ambiente seguro de acolhimento para sua própria equipe? E veja que aqui eu não estou diferenciando se a equipe é PJ, CLT. Não se trata do tipo de vínculo da equipe, embora isso sim seja outro tema a ser debatido, tá? Se trata de como sua equipe é acolhida, é escutada, como você como equipe é escutado, como você é potencializado, é desenvolvido na organização. Não à toa, os casos de assédio têm brotado aqui e acolá. Como eu já disse no episódio 192, o caso de assédio é só a ponta do iceberg, depois escuta lá. Não se trata de uma questão isolada, tá? Como muita gente tenta fazer a gente acreditar, mas sim de uma situação estrutural do setor. Sim, o nosso setor tem problemas, as nossas organizações estreladas têm problemas e tem reproduzido ambientes de trabalho para lá de bizarros, tóxicos e problemáticos. Só não vê quem não quer. Não estou dizendo que não há boas práticas e ótimos exemplos no setor, há sim vários, e isso é fantástico. Daí você circula pelo setor, conversa com colegas que estão em outras organizações e percebe com certa facilidade que sua organização tem sim problemas de gestão de pessoas, outras organizações do setor também têm, mas tem locais onde há boas práticas de gestão de pessoas. Daí você vai percebendo que talvez o problema não seja apenas você, sua suposta incapacidade de entregar, seu suposto fracasso ou baixo desempenho, ou a sua incapacidade de vestir a camisa da organização. Daí você percebe que essa narrativa cor-de-rosa não para de pé por muito tempo, porque, embora seja importante a gente sim ter um aspiracional positivo, o nosso setor também tem problemas e muitas das organizações estreladas do setor também têm problemas. E chegar a essa conclusão é, ao mesmo tempo, libertador e frustrante. Afinal, não é o mundo cor-de-rosa do impacto positivo que acreditamos. Bom, vamos falar sobre medo, dúvida e autoestima. É um convite a você, amigo ouvinte, a reconhecer que precisamos abrir sim espaço para falar e pensar sobre essas questões. Que falar sobre isso não é sinal de fracasso, pelo contrário. Não é sinal de que a gente está jogando contra o setor, pelo contrário. Daí eu te pergunto, amigo ouvinte, amiga ouvinte, você que está numa função de liderança, de gestão, que espaços a sua organização tem para lidar com esse tipo de situação? Para efetivamente escutar a sua equipe. Não estou falando daquele formulário maroto que você anonimamente preenche. Estou falando de algo mais robusto que isso, tá? Para acolher fragilidades, sensibilidades e instabilidades no seu time. Afinal, há espaço para isso? Na correria insana da sua organização para bater a meta do ano? Ou isso é, na sua visão, pura perda de tempo? Bom, longe de mim aqui cagar a regra, tá? Cabe a cada organização tirar suas próprias conclusões sobre esse tema. Mas só me permita fazer uma rápida análise de conjuntura aqui contigo, amigo ouvinte. Mal saímos de uma pandemia que bagunçou a nossa saúde mental. Será que a gente recuperou a nossa saúde mental desde então? Será que o mercado de trabalho do nosso setor está mais amigável e mais acolhedor nesse quesito? Ou parece ter deixado para lá esse tema da saúde mental e dobrado a aposta na lógica de fábrica de projetos e pau na máquina nas entregas? Pois bem, e como lidar com esse contexto e ao mesmo tempo sustentar uma narrativa de que aqui todo mundo colabora entre si, que todo mundo se preocupa uns com os outros e etc. Óbvio que essa conta não vai fechar.
óbvio que esse aspiracional vai se tornando, no imaginário de cada pessoa que atua no setor, uma fantasia, um conto da carochinha. Com isso, eu não estou dizendo que a gente tem que largar o setor e mudar de área de atuação. Insisto nisso. Eu sigo aqui, falo por mim, porque acredito que sim, a gente pode transformar realidades, apesar dos pesares que a gente tem no setor. E claro, essa reflexão é para cada um, é subjetivo, tá? E você, como é que você lida com isso? Como é que a sua organização tem lidado com isso? E como é que você tem chegado à sua conclusão de que vale a pena eu seguir num espaço, num ambiente institucional onde eu não tenho o devido acolhimento, devida escuta em relação a essas dúvidas, medos e fragilidades? Cabe a você, amigo ouvinte, tomar essa decisão. Eu sei, é difícil. Eu sei, tem boletos envolvidos. Eu sei, tem múltiplos fatores. Mas começa por nós, né, essa decisão. Então, pense nisso. Aproveite aí esse período de final de ano, recesso, para fazer esse balanço também. Afinal, a gente tem ainda, de certa forma, capacidade de fazer escolhas de para onde, para que lugar, para que organização, para que projeto nós queremos vender a nossa força de trabalho. É sobre isso também, não é mesmo? É sobre isso e é, claro, sobre medo, sobre autoestima, sobre receios. Bom, e para fechar esse episódio, eu deixo um convite a você, amigo ouvinte. Você sabe que a gente tem um apoia-se aberto para receber apoio financeiro para manter esse trabalho de pé. Mas caso você não queira ou não possa apoiar por lá, ou não queira deixar rastro, tudo bem. A gente tem um Pix. O Pix é o e-mail fabio.deboni@gmail.com. Tá na descrição do episódio aí também. E lá no Pix você pode fazer um valor que você quiser, pode ser recorrente ou não. Pode ser uma caixinha de Natal, como você preferir, tá bom? E fique tranquilo, se você tem o receio de ter seu nome vinculado e depois ser questionado por isso, fica tranquilo. O anonimato está garantido por aqui, tá bom? Então, considere dar essa moral aí para fortalecer o nosso trabalho. E é claro, eu aproveito para agradecer as pessoas iluminadas que já apoiam o podcast. Vocês são foda demais. Muito, muito, muito obrigado. Bom, licença poética para trazer um trecho de um poema do Paulo Leminski chamado Incenso Fosse Música. Abre aspas. Isso de querer ser exatamente aquilo que a gente é ainda vai nos levar além. Fecha aspas. Então é isso. Eu acho que a gente precisa sim querer ir além, acreditar que a gente vai conseguir ir além. E isso passa por a gente encarar os nossos medos, fragilidades, angústias e lidar com a nossa autoestima, que sim, vive de altos e baixos, não é mesmo? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse papo, mais orgânico, mais visceral. E a gente está quase lá no episódio 200, falta pouco, tá? Estamos chegando na nossa meta. E vai ser uma alegria muito grande chegar lá. E lembrando, depois que a gente chegar na meta do episódio 200, o podcast vai dar uma pausa, tá bom? E retornaremos aí lá para o final de janeiro, mais ou menos, sem uma data definida, com a 8ª temporada. Tá bom? Então, é isso. Agradeço demais pela audiência, escuta, parceria, feedback, sinal de fumaça e o que você quiser, tá bom? Muito, muito obrigado, se cuidem, um abraço e até a próxima.